Hoje, a gente vai mergulhar em uma das visões mais poderosas e, sinceramente, mais mal compreendidas da Bíblia. Apocalipse, capítulo 1. E já adianto a primeira surpresa. Isso aqui não é sobre tentar adivinhar o fim do mundo. É sobre revelar o rei que já governa tudo, agora mesmo. E a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é essa. Quando se fala em Apocalipse, o que vem na sua cabeça? Medo? Confusão? Imagens de destruição? Pois é. A verdade é que este livro começa, na verdade, com uma mensagem de esperança. Uma esperança inabalável. E é isso que a gente vai descobrir juntos. Para a gente entender o Apocalipse, o primeiro passo é esquecer aquela ideia de que ele é um livro de códigos secretos. Pense nele, antes de mais nada, como uma carta. Isso mesmo, uma mensagem pessoal, urgente, escrita de coração para coração pelo apóstolo João. E olha o contexto. João estava exilado, sozinho, numa ilha, e as igrejas para quem ele escreviam estavam sofrendo uma perseguição terrível. Então essa não é uma carta para tempos de paz, sabe? É uma carta para tempos de crise, enviada para gente de verdade que precisava desesperadamente de uma luz. Ok, vamos ao remetente. A carta pode ter sido escrita pela mão de João, mas a mensagem... a mensagem vem de alguém muito, mas muito maior. A autoridade por trás de cada palavra é estabelecida logo de cara. E aqui estão os títulos que Jesus recebe só no comecinho. Olha a força disso. Ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano de todos os reis da terra, o Alfa e o Ômega. Cada título é uma declaração de poder e autoridade absolutos. Vamos focar um pouquinho nesse título. Primogênito. Isso vai muito além de ser só o primeiro a ressuscitar. Significa que ele é o padrão, a garantia da nossa vitória sobre a morte. A ressurreição dele é a promessa da nossa. É como se ele dissesse, eu fui na frente, o caminho está aberto. E para não deixar nenhuma dúvida, João descreve ele como o princípio e o fim. Aquele que é, que era e que há de vir. Ou seja, ele está acima do tempo, ele é eterno, ele é soberano. Essa é a identidade de quem está enviando a mensagem. E então, a gente chega no coração do capítulo. Porque João não apenas ouve sobre Jesus, ele o vê. E a visão, meus amigos, é de tirar o fôlego. Vamos analisar os detalhes, porque cada um deles importa. A primeira coisa que João nota é Jesus andando no meio de 7 candeeiros de ouro. Esses candeeiros representam as igrejas. Isso aqui é crucial. Ele não está distante, num trono lá longe. Ele está presente, ativo, cuidando do seu povo, bem no meio da bagunça e da perseguição. A descrição começa com seus cabelos brancos como a neve. Mas isso não é um sinal de velhice, não. É um símbolo de pureza absoluta e de eternidade. Uma imagem que, aliás, nos lembra da visão do ancião de dias lá no livro de Daniel. Seus olhos são como chamas de fogo. Pensa só, nada pode ser escondido dele. O olhar dele atravessa qualquer fachada, qualquer aparência, e enxerga a verdade lá no fundo dos corações, das igrejas, do mundo. É um olhar que sabe de tudo. A voz dele é descrita como o som de muitas águas. Imagina o rugido de uma cachoeira poderosa. Não é uma voz qualquer, né? É a voz da autoridade suprema. Uma voz cheia de poder e majestade que ninguém pode ignorar. E agora, um dos símbolos mais impressionantes. Uma espada afiada saindo da boca dele. Essa espada é a sua palavra. E ela tem 2 gumes. Um para julgar com precisão e o outro para libertar e salvar. É a arma definitiva, porque a verdade que ele fala tem poder absoluto. Bom, depois de descrever essa visão tão avassaladora, o foco muda para a reação de João. E é na resposta de Cristo a esse medo que a gente encontra o clímax da mensagem. A vitória definitiva sobre a morte. João, o apóstolo amado, aquele que andou lado a lado com Jesus, simplesmente desaba. Ele cai aos pés de Cristo como se estivesse morto. É a reação mais natural e humana possível na presença da glória divina. O medo, a reverência, tudo aquilo foi demais para ele. Mas então, aquele com olhos de fogo e voz de trovão toca em João e diz: não tenha medo. Essa é a mensagem central. O Rei glorificado não veio para esmagar, mas para confortar. Ele se apresenta como aquele que já esteve morto, mas venceu. E agora, ele tem o controle total. Então, o ponto crucial é este. Ter as chaves significa ter toda a autoridade. Jesus não só escapou da morte, ele a conquistou.
Ele tem o poder de trancar e destrancar as portas da morte e da sepultura. A vitória dele é completa e definitiva. Tudo isso nos leva à pergunta mais importante, né? O que essa visão de 2000 anos atrás tem a ver com a nossa vida hoje? E a resposta é tudo. A mensagem de Apocalipse 1 não é apenas uma revelação sobre o futuro, é um chamado urgente para o presente. Diante da revelação de quem Cristo realmente é, não há espaço para indiferença. Essa visão glorificada não é como Jesus foi ou como ele será, é como ele é agora mesmo. Sabe, talvez a fé tenha esfriado, a rotina religiosa tenha se instalado, ou talvez exista uma distância, uma culpa, um medo. Mas hoje, Jesus se apresenta a cada um de nós não como um juiz distante, mas como aquele que tem as chaves da vida. Ele vê, ele conhece a sua história, ele caminha no meio da sua vida. Assim como João caiu aos pés de Cristo, hoje o convite é para a gente se render também. A pergunta é pessoal. Você deseja, hoje, reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida? Deseja se aproximar dele, renovar sua fé e viver de um jeito diferente, sabendo que ele está vivo e presente? Não endureça o coração. A voz que João ouviu ainda fala hoje. Entregue sua vida a Cristo. Volte-se para Ele. Viva para Ele. Porque aquele que vive, que venceu a morte e que te ama, está chamando agora. Essa mensagem de um rei vivo, vitorioso e presente é a maior esperança que existe. Ela transformou a vida de João, das igrejas perseguidas, e pode transformar vidas hoje. Por isso, compartilhe este conteúdo. Essa esperança precisa ser conhecida.